respostas. As respostas que nós damos a essa palavra aqui. Então, eu posso orar e ter resposta, mas eu posso responder e ter mais resposta. Então, Deus fala, eu falo, Deus responde, Deus fala, eu respondo, e a unidade, é o casamento. Então, irmãos, eu vou dar uma palavra rápida aqui, talvez a respeito de finanças, antes de nós irmos para a palavra principal, mas eu vou falar de um texto que talvez vocês não devem ter ouvido com frequência com relação a isso, está em João capítulo 3. João capítulo 3, verso 16, para nós falarmos rapidamente de dízimos e ofertas. E enquanto os irmãos procuram, eu quero levantar uma questão aqui. Qual foi a primeira coisa, na sua opinião, que Deus fez antes de criar todas as coisas que Ele criou? Qual foi o primeiro ato de Deus? Quero que você tenha isso em mente. O que Deus fez primeiro, antes dele chegar e criar o universo, por exemplo? Vocês estão em João 3,16 aí? Enquanto vocês estão aí, eu vou ler para vocês a resposta da pergunta que eu fiz, que se encontra em Apocalipse capítulo 13, verso 8. Aí nós vamos entender esse texto aí que nós estamos lendo agora. Apocalipse 13, no verso 8, fala assim: e adorá-la-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Olha aí. Desde a fundação do mundo, fala no momento em que o mundo foi fundado, o Cordeiro já estava morto. Aí aqui me é dito que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então que coisa, mas como que Deus deu um cordeiro e o cordeiro já foi morto? Parece meio desconexo a coisa. Mas a ideia de Deus é que ali, quando ele fala em Apocalipse, desde a fundação do mundo, antes que houvesse mundo, a palavra mundo, no grego geralmente é cosmos. Cosmos é todo o universo criado, é tudo que Deus criou organizadamente. Antes que Deus criasse todas as coisas, na mente dele, imagina na reunião celestial, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, como nós vamos fazer as coisas, vocês entenderem? Aí vamos ter que criar a humanidade, criar o universo, faremos o homem, mas acontece que o homem pode acabar pecando e ir por esse caminho, e a gente não quer perder o que fez. O que nós faremos? Então eu vou assumir a bronca do homem, Jesus falando. Não foi assim, tá? Só para vocês terem noção. Aí Jesus falou: não, eu assumo a bronca do homem, depois eu vou lá e mostro que nós somos maiores do que nós, a divindade, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, nós somos maiores do que o que eles podem conhecer por si mesmos. E aí o Espírito Santo: tá bom, eu participo da consumação. Você faz, depois eu concluo, e Deus Pai elaborou o plano, mais ou menos assim. Então, o que aconteceu primeiro? Jesus preventivamente foi morto. Nos conselhos eternos de Deus, Jesus foi entregue lá atrás, antes de qualquer coisa. Ninguém sabia. Aí Paulo, um parênteses aqui, em Romanos, abre aí comigo para você ver. Romanos capítulo 3, verso 24, 25 e 26, vai descrever isso para mim no tempo presente. Romanos capítulo 3, verso 24, na verdade 23, 24, 25 e 26. Diz assim: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que é em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue, como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus a sua tolerância deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e justificador daquele que tem a fé em Jesus. Então olha só, o que é manifestação? Ele fala no verso 26, manifestação da justiça no tempo presente. Manifestação é quando algo está escondido e ele aparece. Quando ele aparece, ele tornou-se público, ele se manifestou. Então a manifestação é isso. Tinha algo oculto nos conselhos de Deus, de repente no tempo presente, quando Deus achou o tempo oportuno, ele tornou aquilo público. Então isso mostra para nós um princípio, que tudo antes de acontecer no natural tem que acontecer no espiritual antes. O que está oculto é o espiritual, o que está manifesto é físico, é natural. Amém? Então Jesus, ele é toda a palavra de Deus em forma de matéria. É como Deus pensa se movimentando. Então, por que eu estou dizendo isso?
E o que isso tem a ver com finanças? Agora nós vamos entender o assunto. Deus amou o mundo de tal maneira que deu. O que Deus fez? Ofertou o Filho. Então, se você for entender que o amor de Deus se expressa a partir de oferta, a partir da minha doação, eu começo a entender o valor que Deus dá quando eu pego e aplico bem as minhas finanças, o meu tempo, porque são duas moedas que Deus nos dá para que nós administremos e assim alcancemos novos níveis em Deus, tanto as nossas finanças quanto o nosso tempo. São as coisas mais difíceis de dar para Deus. Então entenda, você usa o tempo para ganhar dinheiro. Então veja, se você tem dinheiro, mas não tem tempo, significa que o seu tempo está sendo mal administrado. Então vou repetir, se você usa o tempo para ganhar dinheiro, não é? Mas se você só tem dinheiro e não tem tempo, o que está acontecendo? Você só tem dinheiro, você não tem tempo para curtir família, você não tem tempo para orar, você não tem tempo para nada que é relevante. Porque o dinheiro fechou as portas do tempo na sua vida. Vocês estão acompanhando o raciocínio? Então, Jesus comparou, ele disse o seguinte: ninguém pode servir a dois senhores, ou serve a Deus, ou serve ao dinheiro. Então você vê, Deus te deu tempo, com o tempo você busca dinheiro, mas com dinheiro você não recupera o tempo. Então cabe a mim administrar as minhas finanças para que eu economize tempo. E o que é com Deus economizar tempo? É entendê-lo, é conhecê-lo. Por quê? Porque Deus, Ele é eterno e a sua palavra também. Então quando eu pego a instrução da palavra e a pratico, eu estou caminhando não conforme o mundo percebe, mas conforme Deus percebe. E Deus, Ele é o Pai da eternidade, ou seja, tudo que Deus fala, como diz em Eclesiastes 3,15, tudo que é também já foi, tudo que há de ser também já foi. E Deus pedirá contas do que se passou. Então o Senhor fará renovar-se todas as coisas. O que eu quero dizer com isso? Para Deus passar, presente e futuro é a mesma coisa. Quando Jesus te inseriu nele com essa morte, com essa oferta, Ele te deu a condição de viver fora do tempo. Como assim viver fora do tempo? Você está aqui como físico, mas você habita com Ele lá. Então de lá as coisas vêm e se manifestam. Lembra? Estava oculto e manifestou. Jesus, Ele no tempo oportuno Ele apareceu, mas já havia sido feito algo. Então as coisas que eu espero, elas são geradas no reino do Espírito. Então eu preciso ter comunhão com Deus, eu preciso saber aplicar a minha obediência à instrução de Deus. Porque ninguém pode servir a dois senhores, ou eu sirvo a Deus ou eu sirvo ao dinheiro. E quando eu falo de dinheiro, esse Senhor, Ele vai influenciar a minha família, Ele vai influenciar os meus relacionamentos, o meu ministério e tudo que é em mim. O Senhor, Ele influencia tudo, seja o dinheiro ou seja Deus. Então, por que eu estou dizendo isso? A ideia não é colocar você numa posição de, nossa, eu tenho que fazer alguma coisa, isso e aquilo, eu tenho que dar, porque senão o pastor vai pensar. Não é isso, não. A instrução é sempre trazer a verdade para você. Porque muitas vezes tem coisas na sua vida que você não entende, porque você nunca foi instruído por Deus nesse sentido. Como Deus pensa a respeito do que você está vivendo. Você sabe o que você pensa, o que seu pai pensa, sua mãe pensa, seu irmão pensa, o abençoado lá, assim, isso, aquilo, mas o que Deus pensa, às vezes você não sabe. E por causa disso, você vive repetindo ciclos na sua vida. Tem coisas no reino do Espírito que nós vencemos com oração, tem coisas que são com jejum, tem coisas que é com obediência, tem coisa que é com finanças, você sabia? Tem coisas que são práticas de princípios. Então, para que nós entendamos aqui, o que Deus tem para a minha vida e para a sua hoje é libertação. E a libertação ela não é só do diabo, ela é de mim mesmo, dos meus próprios conceitos. Então Deus precisa quebrar os meus pensamentos para colocar os dele ali. Então nós cantamos o quê? Me esvaziar de mim, né? Me transbordar de ti, mas não dá para transbordar antes de esvaziar. E o que é o esvaziar? É eu pegar o que eu sei e ir tirando, colocando só o que Deus sabe. Eu acho que eu não devia. Aí Deus fala, não, você devia. Aí você vai lá e vai havendo a substituição. Isso é o esvaziar e encher. Só que qual é o meio de eu me esvaziar prático? É a cruz. Então Deus fala que quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, pegue sua cruz. Se você não se negar, não tem cruz, não tem como esvaziar. Você só vai tentar encher. Quando você enche, já cheio,
isso vira religião. Isso vira engano. É a carne tentando dar forma à espiritualidade. Amém, igreja? Então, qual é a palavra de hoje de finanças? Você trouxe o seu dízimo, a sua oferta, e você quiser, por expressão a Deus, em amor e honra, você pode trazer. Ó, cadê? Eu não sei onde que está. Tinha uns? Aí, embaixo. Ah, está debaixo da minha mochila. Se está debaixo, tira minha mochila, por favor. Vou cuidar de perto de vocês. Se você trouxe, e se você não trouxe, não tem problema, seu dízimo é sua oferta, você pode pegar o envelope. E nós vamos dar. Tem gente que os irmãos já trouxeram. Por isso também assim, mas não esquenta a cabeça. Tá? A ideia não é essa não, mas é a título de procedimento. Então, enquanto os irmãos já estão aqui, quero continuar com a nossa palavra. Agora, tendo isso em mente o que nós já ouvimos, avança comigo para Efésios, no capítulo 5. Efésios capítulo 5. E não perca esse espírito, continua abrindo o seu coração, porque Deus vai derramar a medida da sede que você tem, nem mais nem menos. Então, aí, nós já entendemos que Deus, Ele responde respostas. Nós entendemos que Deus primeiro faz as coisas no espírito e depois elas aparecem. Então, para que eu tenha algo que eu nunca tive, eu preciso fazer algo que eu nunca fiz. Se eu sempre fiz do meu jeito, talvez agora seja o momento de fazer do jeito de Deus. E o jeito de Deus é que eu saiba como distribuir o que eu tenho. E o que é o que eu tenho que é meu? Deus me deu o tempo, o dinheiro e outra coisa, a vontade. Porque eu posso saber o certo, mas se a minha vontade estiver contrariada, eu não faço o que é certo, eu faço o que eu sinto. Tipo, alguém pisou na bola com você. Aí você sabe que você não devia reagir como você está pensando em reagir, mas você está mais preocupado em fazer algo em recompensa para essa pessoa do que a ouvir a sua consciência. Então acaba que você passa por cima da sua vontade, fazendo algo contrariado contra Deus, para responder alguém, para dar para a pessoa a recompensa dela. E nós já fizemos isso várias vezes. Então, nesse nosso assunto aqui, Efésios, vamos ver? Efésios capítulo 5, nós vamos entender. Vamos pegar o capítulo 4 um pouquinho antes aqui, Eu quero que vocês venham comigo a partir do versículo 21. Efésios 4, 21, e nós vamos descer a leitura aqui. Eu quero até fazer uma pergunta. Se alguém quiser gravar alguma coisa no celular, quiser por aqui, você pode trazer, tá? Enquanto isso eu vou falando aqui, Efésios 4, verso 21. Estão comigo? Amém. Se é que de fato tendes ouvido e nele fostes instruídos, segundo é verdade em Jesus, no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis o espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus em justiça e retidão procedentes da verdade. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis. Não se põe o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Aquele que furtava não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir o necessitado. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade. E assim transmita graça aos que ouvem. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura e cólera, e ira, e gritaria, e blasfêmias, e bem assim toda malícia. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou, e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus, em aroma suave. Então aqui eu quero parar aqui só um pouquinho, para fazer uma conexão com o que nós lemos aqui em João 3,16. Capítulo 5, verso 1. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou. Então, peraí. Andar em amor é como Cristo fez. Aí ele vai descrever, olha só. E se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Conectando com o nosso assunto, quando as pessoas vão para a igreja e elas ouvem palavras de dízimos, de ofertas, de primícias, essas coisas, elas pensam, a maioria delas, não todas, que Deus quer o dinheiro delas. Mas quando você vai entrando na profundidade com Deus, você vê que
Deus quer de fato que nós andemos em amor como Cristo andou. E a ideia é de que eu sou a oferta que Deus quer. Eu sou a oferta que agrada a Deus. Mas como eu sou essa oferta? Quando eu consigo dizer para Deus o seguinte, como Jesus disse: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, não deixa eu passar esse problema não, mas não seja feita a minha vontade, sim a tua. É a entrega da vontade. A cruz é a entrega da vontade. Você pode estar esperneando por dentro, gritando: vou perder, vai dar errado, não sei o que, não sei o que. Deus, eu ponho na tua mão e não pega mais. Porque tem gente que fala assim: ah, Deus, está aqui meu problema, ó, estou precisando disso aqui, faz, não, Jesus também. Aí a pessoa sai, dá 5 minutos, está aqui, Deus, deixa que eu resolvo, demora demais para resolver. A pessoa vai lá e pega de volta, porque não tem paciência. Vai lá e pega. Então, o que Deus quer é que nós sejamos o sacrifício de aroma suave. E o sacrifício, o que ele precisa? Ele precisa da oferta e do fogo. A oferta é o que eu trago, o fogo é Deus vindo receber. No Antigo Testamento, o pessoal trazia o cordeiro, o novilho, trazia várias coisas, e o fogo vinha. Só que uma vez aconteceu de Nadab e Abiú, em Levítico 10, iriam oferecer sacrifício sem autorização de Deus, como fora do sacerdócio deles. O que aconteceu? Eles ofereceram no conselho de Deus lá fogo estranho. O fogo de Deus desceu e matou os dois. Vocês lembram disso? Dessa história? Levítico capítulo 10. Então o que acontece? O que é o fogo estranho? É uma pessoa querendo servir algo para Deus que Deus não pediu e segundo o coração errado. Pessoa com a vida torta querendo fazer coisas para Deus. Então Deus, porque na época da lei era ferro e fogo, ele veio e mostrou que a santidade dele não se brinca. E ainda falou para Arão, que era o pai dos dois, falou: não chora. Não chora, porque eu não quero ninguém murmurar por causa deles lá. Tipo, igual no choro. Você entende? Então Deus tem hora que ele pega firme com a gente. A questão não é você chorar ou não chorar, mas é que naquele quesito foi fogo estranho. Por quê? Porque não era o que Deus mandou, Deus só vem se receber o que Ele orienta. Então, se não parte da palavra, se não parte daquilo que Deus me chama a fazer, eu não sou oferta para Deus, eu só estou trazendo algo para Deus, e Deus não quer minhas coisas, porque tudo é dele, Ele me quer, Ele quer a entrega da vontade. Vocês entendem? Então, se a cruz não penetra a minha vontade, o que a cruz destrói? Ela destrói o meu julgamento. Eu não gosto da Rosângela, porque a Rosângela é assim, assado. Não, olha o jeito que ela se veste, o jeito que ela anda, o jeito que ela fala, olha o jeito que ela, sei lá o que. Eu vou inventar um monte de problema. Isso aqui é o que tem que morrer na cruz. Eu não gosto da Sueli, porque a Sueli é assim, a Sueli outra vez isso, que a Sueli pensa, porque a Sueli fez isso, a Sueli ofendeu isso, aquilo, não sei o que. Eu tenho um monte de argumento para poder neutralizar o mandamento de Deus, que é a nossa Sueli. Mas como eu amo a Sueli como Cristo amou aqui, é eu me entregando. Como que eu me entrego? Não é deixar ela fazer o que ela quiser, sou eu saber que à medida em que eu reajo segundo a palavra de Deus, o que Deus manda? Fulano te fere, o que você vai fazer? Dá uma nele? Não, virar outra face, né? Pede para andar uma milha, anda duas. Pede a capa, dá tudo. Isso aqui as pessoas pensam que é sempre questão de dar. E eu já falei para os irmãos aqui que a ideia de Deus não é você dar alguma coisa ou fazer algo mais, é você reagir inesperadamente. A pessoa está esperando que você vá destruir a vida dela, você vai lá e abençoa ela, dá um presente para ela. Você está pondo fogo na cabeça dela, é fogo de Deus quando você faz assim. Então, o virar outra face é você agir inesperadamente. E às vezes, você está vou matar o fulano, porque o fulano fez isso comigo, você está bebendo veneno esperando que o outro morra. Agora vai morrer o fulano lá atrás, bota um copo de veneno no banco, que eu vou lá e tomo ele. Espero que o outro morra, morre quando? Não morre. Então às vezes, alguém chega e faz uma coisinha desse tamanho para nós, mas por quê? Porque a gente está totalmente controlado pela emoção, e é isso aqui, quando você fica são, você sai dessa emoção, você diz: nossa, por que pode ser aqui? Né? Aí o que acontece? O humilde, ele pede perdão. Eu fiz isso. O soberbo, ele passa o pano por cima e continua levando a vida. Então, é verdade. Então o que acontece? Quando Paulo fala assim, sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus. Então veja que uma oferta não é sem dor, que nem é sacrifício.
Vai custar. Cada vez que você absorve a ofensa e exala o amor, Deus tira a responsabilidade das suas costas e passa para lá o amor de transformar. Então não adianta você falar assim, pronto, você está errado, assim, assado. Age em amor que Deus transforma na sua ação. Tem duas formas de Deus mudar as pessoas. Uma é falando com elas, a outra é disciplinando elas. Então, primeiro Deus fala. Ah, não, então tá bom. Se você é filho, Deus vai te pegar na curva. E graças a Deus que Ele faz isso, porque se Deus quer deixar uma pessoa perdida, Ele não tem contato com ela. A palavra em Romanos, a ira de Deus, lá em Romanos 1, você vai ver lá, a palavra fala assim que Deus os entregou aos próprios pensamentos, às suas próprias paixões, ou seja, Deus fala, vai viver. Pronto, a pessoa vai se destruindo sozinha, ela não precisa nem de ajuda. Você só está lá no barranco, ela vai tombando assim, ó, achando que está dando bem, está só fazendo mal. Então quando Deus quer livrar, Ele vem e corrige, porque Ele quer pôr no caminho. Então graças a Deus pelo amor do Senhor que corrige. Então, às vezes gera amargura, já que você, pô, Deus está me corrigindo, eu queria que Deus abençoasse. Deus falou não para mim. A gente tem que crescer. Saber ouvir não. Porque tem gente que só é amigo seu quando você fala assim. Você fala não uma vez para ele, nem porque não sei o que crente que você é, vai acusar até a sua fé. Você sabe o que é isso? É o diabo que manifesta. Quando acusar, é o diabo que manifesta, viu? Porque o acusador é o diabo. Você falou não, acabou, não conversa com o diabo. Sai! Né? Vou quebrar o gelo aqui. Então vamos continuar aqui, ó, verso 3. Glória a Deus, igreja. Amém. Olha só. Mas a impudicícia e toda sorte de impurezas ou cobiça, nem sequer se nomeie em vós, como convém a santos. Nem conversação torpe, nem palavras vãs ou chocarrices, coisas essas inconvenientes. Antes, pelo contrário, ações de graças. Sabei, pois, isso: nenhum incontinente ou impuro ou avarento que é idólatra tem herança no reino de Cristo e de Deus. Aqui eu quero parar um pouquinho. Impudicícia é um tipo de luxúria. Luxúria é a pessoa dada ao prazer. É a pessoa que ela só pensa em sexo, negócio com ela, é só relacionamento, é só contato mesmo. É mais ou menos por esse caminho que vai a palavra. Ela não quer saber de nada, ela quer saber de estar junto, disso, aquilo, ela não quer saber de mais nada. É mais ou menos essa ideia aqui. Você vê que no verso 5, Paulo fala assim: sabei, pois isso, nenhum incontinente, ou seja, sem domínio próprio, ou impuro, ou avarento, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Aqui é uma coisa interessante, porque às vezes a gente pensa, Deus, Jesus me abençoou, isso e aquilo, mas eu quero a minha herança. Eu quero receber a herança, que são as promessas de Deus. Só que as promessas de Deus, elas vêm primeiro na sua mente. Primeiro, Deus renova a sua mente através da revelação da promessa. Tem gente que nunca vai receber a promessa de Deus porque nunca ouviu a voz de Deus. Vai esperar, isso, aquilo que não vai acontecer. Por quê? Porque Deus, quando Ele quer te dar, Ele fala. Mas você nunca ouviu, como é que você vai ganhar? Então, o propósito de Deus é levar as pessoas ao relacionamento com Deus e não a se estabelecerem na igreja de domingo a domingo. Deus não tem para nós um hiperativismo, Ele tem para nós o quê? Uma expressão de natureza. O que é isso? Sou eu fazendo o que Deus me programou no quarto, o que Deus me ensinou no quarto, eu vou só expressar. O que eu tenho de intimidade com Deus, eu vou passar para os meus irmãos. Aí eu tenho falado aqui com frequência, eu ajo como eu gostaria de ser, mas eu reajo como eu realmente sou. Eu posso pensar no que vou fazer, mas a reação não dá, porque eu não sei o que vai acontecer. Então essa minha reação mostra o que tem dentro de mim. Então o que Deus quer? Se você for olhar o fruto do Espírito, amor, alegria, paz, bondade, benignidade, fidelidade, domínio próprio, mansidão, esse fruto, ele é um fruto ativo e passivo. Você age assim, reage assim, porque a vida habita em você. Agora, quando isso quebra, é sinal diário na sua vida que não tem a vida de Deus, tem a sua. Então, aonde eu não consigo expressar o fruto, não é Deus que tem domínio ali, sou eu e o diabo. Então, para que Deus me liberte, eu preciso mudar a chavinha do meu pensamento. Então, para isso ele disse o quê? Arrependei-vos. Porque é chegado o reino de Deus. E o reino de Deus, em Lucas 17, verso 21, fala assim que não vem de visível aparência, mas ele está dentro. Então, olha que interessante. Verso 6.
Ninguém, verso 5, perdão. Sabei, pois, isso: nenhum incontinente ou impuro ou avarento que é idólatra tem herança no reino de Deus e de Cristo. O que é uma herança? Então, se o reino está dentro, aonde eu vou herdar? Dentro ou fora? Tem alguém aí? Ah, tá. Dentro ou fora? É dentro. Então não adianta eu esperar Deus me dar lá fora as coisas que Ele não me deu dentro. Não tem herança. Quem que não tem herança? Os impuros, os incontinentes, os avarentos, os idólatras que são avarentos, não tem herança no reino de Deus. Então, se Deus não me renovar a mente, eu estou o quê? Estou buscando o reino errado. O reino do diabo é dessa terra. O mundo jaz no maligno. O mundo é o reino dele. Aí o seu coração já é acostumado com o que o diabo pensa. Então Deus manda renovar a mente para que a gente seja transformado e compreenda, né, ou experimente a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, sem renovação de mente, não tem experiência interior. E a herança do reino, ela envolve fruto. Sem fruto, não tem herança. Jesus falou o que em João 15, verso 7? Se vocês permanecerem nas minhas palavras, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiseres, e vos será feito. E nisso é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto. Então Jesus quer que essa entrega em amor sua seja expressão de um fruto que já está sendo depositado no seu espírito. É a vida dele. João 6,63. As minhas palavras são espírito e são vida. Então quando ele fala com você, ele te dá o que ele é. Lembra? A boca fala do que está cheio o coração. O coração de Deus é cheio do fruto que Ele manda você ter. Ele fala contigo e Ele te dá tudo. Glória a Deus? Glória a Deus. Então vamos continuar aqui, verso 6. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas, vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais participantes com eles, pois outrora erais trevas, porém agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz. Porque, olha a separação agora, porque o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade, provando sempre que é agradável ao Senhor. E não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as. Então, você vê, o Espírito, ele tem fruto, que é o que ele está falando aqui no verso 9. E a carne, no verso 11, tem obras. O que isso significa? O fruto, ele é a resposta a uma semente. Ninguém vai ver fruto crescendo se não plantar semente. O semeador saiu para semear. Jesus disse: o que ele semeia? A palavra. Então é essa palavra que ele semeia, na qual você permanece, que vai produzir o fruto. Que tipo de fruto? Bondade, justiça e verdade. Verso 11. E não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas. Infrutíferas. Então veja, quando eu pratico avareza, impureza, essas coisas todas que são opostas ao fruto, eu estou o quê? Debaixo de trevas. E por causa dessa prática, a ira de Deus vem. Então, o que a ira de Deus faz? Deus deixa a pessoa ali. A pessoa não se posiciona pedindo ajuda, Deus larga ela lá. E ela vai sofrendo interiormente, que só ela e Deus sabe que ela passa. Mas por que não muda? Porque não tem arrependimento. Tudo que a pessoa quer é continuar naquela vidinha dela. Então olha como é que fica o verso 12. Porque o que eles fazem em oculto, o só referir é vergonha. Mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo que se manifesta é luz. Aí, mais um assunto que nós falamos. Tudo que se manifesta é luz. Aí aqui tem um princípio. Quando você está em trevas, você não enxerga. Se alguém apagar a luz aqui tudo, ninguém vai ver mais nada. Então talvez você consiga se locomover se você conhecer o ambiente. Se você não conhecer, talvez tropece numa cadeira, num irmão, num altar, alguma coisa assim, ou saia rolando a escada abaixo. Tomara que não fechar a porta. Não, brincadeira. Então o que acontece? Se a pessoa está em trevas, ela não enxerga as coisas. Então ela faz, e para ela está tudo certo. Mas quando ele fala no verso 11 que nós devemos reprovar, e o que é reprovado pela luz torna-se manifesto, significa que na mente daquela pessoa ela ouviu a verdade. Quando ela ouviu, a luz apareceu aqui. Todas as vezes que ela for fazer, ela pensa antes. E aí o que acontece? Essa revelação da verdade traz para ela um peso de responsabilidade, que se ela não fizer, Deus já avisou ela. Ataca bem. E Deus não vai pegar você para destruir você, Ele vai colocar o seu caminho.
Agora, se Deus não vier para te colocar no caminho, é sinal de que a coisa já está bem preta. Porque Deus disciplina os que Ele ama, os filhos. Você vê que Deus disciplinou Jacó várias vezes, mas Esaú não. Esaú, se você for olhar o Gênesis, Êxodo, você nunca vai ver Deus falando de Esaú. Esaú vendeu a primogenitura dele. E Deus, cortou o relacionamento com ele. Abençoou o pai de Abraão, multiplicou a descendência. Mas Esaú não foi herdeiro como foi Jacó. Então, quando Deus para de corrigir o homem, aí ele tem um problema. Aí Deus não envia profeta, não envia mais nada. Vai viver. Deus deixa, vai ser feliz, porque você só tem essa vida. Daqui para frente, a hora que morrer, acabou. É inferno. E lá haverá choro e ranger de dentes. Tem poucas pessoas que falam a respeito disso. Não, vem que Deus vai te abençoar, vai te dar a sua vida, vai te dar isso, vai te dar aquilo, vai mesmo. Mas não antes da cruz. Não antes de transformar você. Porque é melhor você transformado lá com Deus do que Eclesiastes 9:4 fala assim: melhor um leão morto, melhor um cão vivo que um leão morto. Às vezes você é um leão, aqui faz, acontece, tem, acontece, mas você vai morrer e vai ficar aqui. Então Deus prefere levar você pequenininho, sem muita expressão para o mundo, e estar com Ele eternamente na glória, do que deixar você aqui achando que vai provar alguma coisa para alguém, isso e aquilo, né? Está tomando aqui? Não esquenta não. Não. Aqui é a produção que está dando toque. Então, deixa aí. Então, o que é uma declaração aí? Deixa eu ver. 9:37 já. Então, nós vamos caminhar para o fim. Glória a Deus, igreja, por enquanto? Amém. Então, o que o Senhor quer que nós entendamos? Que quando Ele reprova, Ele está te dando mais chance. Fala, acorda, desperta. Olha o verso 15 aí, 14. Desperta, tu que dormes, levanta-te de entre os mortos e Cristo te iluminará. Porque para Deus, um homem que conhece a palavra e pratica o oposto, ele está dormindo. Ele está como morto. Deus olha para ele e vê ele como se estivesse morto. Então desperta, tu que dormes. O que é levantar? É dar uma resposta, fala alguma coisa. Dá um glória a Deus. Não é só isso. Né? Tem gente que fala, dá glória a Deus aí. Tá bom, e achou que resolveu o problema. Mas não é isso que Deus quer. Deus quer uma resposta que glorifique. E como que eu glorifico meu Pai? Dando fruto. Não sendo cúmplice das obras infrutíferas das trevas. O que é ser cúmplice? É fazer igual. Não, eu sou cristão, mas quando pisa no meu calo, vai tomar também. Isso é engano. Isso é engano, está aqui. Então a ideia é que o homem é enganado por causa da carne. A carne está muito viva. E a carne é o jeito que o homem pensa a respeito de Deus, dele mesmo e das pessoas. Então, na verdade, a fé é a perspectiva de Deus dos fatos. Deus quer que você veja como Ele vê tudo o que acontece. Ele quer que você veja a você mesmo quando Ele te vê. Ele quer que você veja os fatos como Ele vê. Ele quer que você veja as pessoas como Ele vê. Isso é fé. Não é esperar o que você não está vendo. Isso é pensamento positivo. Isso aí o mundo pode dar. Só você buscar os irmãos aí que fazem coaching, esse pessoal, eles vão te ensinar. Agora, a herança em Cristo, que é aqui, aí é só com Cristo mesmo. É comunhão com o homem no quarto lá, com Deus homem. Tá? Então olha só, verso 15. Portanto, já que vocês entenderam que a gente não deve ser cúmplice da obra das trevas, e que a gente não pode ser avarento, nem impuro, nem incontinente, etc. Vede prudentemente como andais, não como necios, e sim como sábios, remindo o tempo, ou seja, aproveitando o tempo. É verdade, legal aqui que eu marquei uma definição, quando você vai estudar o original, a palavra remindo, ela traz a ideia de resgatar do poder do outro pelo pagamento de preço. Remindo, resgatar do poder do outro pelo pagamento de preço. Sabe o que é isso? Quando você está desperdiçando seu tempo em coisa, nossa, eu preciso arrumar um tempo para fazer isso aqui. Você não consegue sair daquele ciclo. Estão roubando o seu tempo. E qual é o preço? Vai te custar alguma coisa. Você vai perder aqui, vai perder aqui, vai perder aqui, vai perder lá. Mas você vai pôr as coisas no lugar. Em vez de ficar escravo daquela rotina, é você que senhor do seu tempo. Fala, não, isso aqui sai, mas vai perder. Isso aqui sai, quem manda na minha vida sou eu, não é a circunstância, não é o problema. Estão entendendo? É desse nível. Tá? Então a segunda coisa aqui, de remindo, que é comprar para si mesmo, para uso próprio. Ou seja, as coisas tolas não roubam mais o seu tempo, mas agora é você que determina as coisas. Não vou perder meu tempo aqui. Pode quebrar o pau, agora não vou. Então você tem que se posicionar. A situação não vai mudar para você ficar melhor. Então isso é um engano que o diabo põe, tem que resolver isso aqui, para você não fazer o que Deus manda você fazer. Então vamos lá, estamos caminhando para o fim já. 17.
Por esta razão não vos torneis insensatos, mas procurais compreender qual é a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração o Senhor, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-nos uns aos outros no temor de Cristo. Então, o que Deus quer é que, o que Deus está mostrando até aqui? Que tudo o que ficou para trás, tem que se esvaziar de mim, tem que sair de mim. Eu preciso me encher do Espírito e não de vinho. O vinho não necessariamente é somente a bebida forte. Jesus falou o quê? Vinho novo em odre novo, vinho velho em odre velho. O odre velho é a minha carne, é o meu jeito de pensar. Então, se eu pensar como eu penso e quiser a palavra de Deus, eu vou beber o vinho velho, porque minha mente não renovou, eu não compreendo. Então, eu vou buscar, mas eu nunca vou ser transformado. 2 Timóteo 3 fala assim que deve fugir, 3,6 mais ou menos, fala assim, aqueles que aprendem sempre, mas jamais chegam ao conhecimento da verdade. Aprender, mas não conhece a verdade, porque não é livre por dentro. Deus não transformou, só sabe, isso aqui, palavra de Deus, mais carne é engano. Palavra de Deus, mais carne é engano. Palavra de Deus, mais carne é religião. Então, a palavra de Deus mais o Espírito é vida, é fruto. Então veja, se minha mente não se renova com o que eu aprendo, como que é a renovação? Não é mudar o comportamento, é mudar o coração. A carne, quando ela ministra, quando ela prega a partir do dom, ela vai passar de intelecto para intelecto. Você vai aprender coisas. Mas o Evangelho de Cristo é para mudar corações. A carne prega para a mente, o coração é de espírito para espírito. De onde você tirou isso, pastor? 2 Coríntios 3, verso 4, Paulo fala assim: vocês são nossas cartas vivas, escritas no nosso coração. Então, mas como é que pode? Vocês são cartas que estão escritas no meu coração. É porque Deus tira daqui para pôr. Então, é isso que está faltando na igreja. Deus tem levantado os seus, graças a Deus por isso. É um novo tempo, são novas pessoas e uma nova geração Deus tem separado para se manifestar nesses próximos dias. Só que não é uma geração como a anterior, é uma geração como nunca se viu, que vai alinhar o caminho com o Messias. O Senhor está às portas. Nós não sabemos o dia de amanhã, Ele vem. Então, se Ele vier e eu não for encontrado nele, eu não tenho como falar assim: mas eu conheço o pastor Arino, o pastor Tony, eu conheço lá da igreja, mas sou amigo do Papa. Não, mas eu estava lá todos os dias. Não tem isso com Deus. Céus e terra passarão, as minhas palavras não passarão. Então, a palavra de Deus é enchei-vos do Espírito. Então, é comunhão com Deus. E aqui, quando eu vier à igreja, eu vou servir os meus irmãos com o que eu recebi dele. Eu vou dar o que eu recebi dele. Não é o do YouTube, não é a palavra do irmão que é bênção, é do YouTube, é de Deus. É bom você ouvir o YouTube, essas coisas, mas não é isso que vai te nutrir, que vai te transformar, é a palavra de Deus. Amém, igreja? Amém. Quem foi abençoado, a glória a Deus. Glória a Deus. Então vamos ficar de pé, vamos orar aqui para a gente encerrar hoje. Senhor, nós te damos graças mais essa noite pela tua palavra, porque ela é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Nós queremos pedir ao Senhor que venha a confirmar a tua palavra no nosso espírito e que nós possamos ser renovados dia após dia. Que teu Espírito Santo continue trabalhando nos nossos corações, gerando árvores de vida, ó Deus, que é resposta aos teus mandamentos. Por favor, que nós possamos aprender a compreender a tua vontade, que nós sejamos libertos, que nós sejamos humildes e possamos nos corrigir diante de ti e com os homens. Porque o Senhor veio, papai, da vertical e caminhou na horizontal alinhadamente, ó Deus, com os céus. Então eu peço que o Senhor venha a confirmar em nossos corações aquilo que precisamos, que o Senhor abençoe esse tempo de comunhão, cada vida aqui representada, que o Senhor nos dê saúde, paz, alegria, que nós possamos avançar nessa semana cheios do teu Espírito, mais e mais em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém? Ok? Tchau. Na internet. Quem está assistindo? Marinho, pastor Rodrigo.
Pastor Rodrigo, Marinho, Cícero de um abraço. Souza Pastor de Rodrigo, um abração. Que bom ter Cícero. vocês com a gente. Deus abençoe. Tá? E a gente vai se ver em breve, se Deus quiser. Cícero Souza de Almeida também. Pastor Cícero é lá do Rio Grande do Sul.